Salve, 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 meus amigos do Execução Fiscal em Curso. Sejam muito bem-vindos ao Execução Fiscal em Curso. Meu nome é Thiago Scherer, eu sou juiz federal, editor aqui do Execução Fiscal em Curso, que é o perfil, o canal com maior densidade de conteúdos atualizados e específicos sobre a execução fiscal e sobre as cobranças tributárias em geral. Aqui você acompanha tudo que há de mais relevante sobre as execuções fiscais, sempre apresentadas de uma forma inovadora, um aspecto novo e sem perder uma visão multilateral dos acontecimentos, dos julgamentos dos tribunais, tentando ensinar e também aprender sobre execuções fiscais de uma forma interessante, que mais do que isso seja prático, seja útil, seja especialmente útil nas suas atividades, nos seus estudos sobre execuções fiscais. O Execução Fiscal em Curso é para todo mundo, é para quem já é iniciado na matéria e para quem está querendo mergulhar, colocar o pezinho na água, como se diz, para trabalhar com as cobranças tributárias. Então é pensado o nosso conteúdo sempre especialmente para você, atendendo uma necessidade do nosso público, dos nossos amigos do Execução Fiscal em Curso. E sem mais delongas, o título é bastante provocativo. Será que existe um método, um meio, algum expediente pelo qual eu possa comprar, eu, devedor, possa comprar a paz na execução fiscal? Será que existe alguma forma de eu neutralizar a execução fiscal de forma que eu controle os meus prejuízos, controle o meu passivo? Pois é, existe sim. Antes de mais nada, pessoal, nós precisamos recordar de um conceito, uma abordagem fundamental, uma abordagem que realmente embasa tudo que nós vamos estudar. Primeiro de tudo, a execução fiscal como um processo executivo. Dentro desse universo dos processos executivos, ela se destina unicamente à realização do direito do credor atestado num título executivo, que é a certidão de dívida ativa, e é um título dotado de presunção legal de certeza e liquidez. Muito embora esta presunção seja relativa, ou seja, pode ser afastada, arredada, mediante uma prova inequívoca, assim como está previsto lá no artigo 3º, parágrafo único da nossa Lei das Execuções Fiscais, cabe a este terceiro derrubar esta presunção. Até o momento que isso eventualmente ocorra, nós temos uma execução que se destina a efetivar um direito que está posto, retratado, indiscutível, vamos dizer dessa forma, embora relativo, num título dotado de presunção de liquidez e certeza. Isso nos invoca, nos remete ao próprio conceito de que a execução fiscal se governa pelo princípio do resultado. A execução, ela se destina a efetivar este direito atestado num título executivo. Ela se destina a buscar no patrimônio do seu devedor, do executado na execução fiscal, buscar recursos suficientes para honrar aquele título executivo. Isso faz parte do ideário que subjaz na sistemática da execução fiscal, assim como também está lá nas execuções de títulos executivos extrajudiciais e também, por que não dizer, no cumprimento de sentença. Se trata, portanto, de uma atividade material, né? O ministro Teori falava desse caráter manual da execução nos seus comentários ao antigo Código de Processo Civil, aquela coletânea produzida pela editora RT. Se destina a, de uma forma manual, agredir o patrimônio do devedor, buscar patrimônio do devedor para solver, para liquidar esta obrigação dotada de presunção de liquidez e certeza. Portanto, a gente não discute como uma regra geral, a gente não discute na execução quem tem razão. Quem tem razão é o credor, já que o título executivo justamente atesta isso. É evidente, a gente pode, como eu coloquei, desconstruir esta presunção através de um meio de defesa especialmente manejada para isso, né?
Então nós temos este princípio do resultado e, de outro lado, a necessidade de uma certa moderação ou de um uso moderado da força na execução. Porque a execução ela tem, além desse caráter oneroso de invadir o patrimônio, buscar forçosamente recursos no patrimônio do executado, ela tem um poder que extrapola meramente desta força para a liquidação do direito do credor, né, sobre o patrimônio do devedor. Por quê? Porque a execução tem um caráter ainda mais gravoso. Porque em determinadas situações o manejo das vias executivas pode causar prejuízos ainda maiores do que meramente a liquidação do direito do credor. Claro, a execução se processa no interesse do credor, né? Se processa, é dele a razão, é para ele que a execução é promovida. No entanto, o prejuízo muitas vezes extrapola desta amplitude, deste limite, desse balizamento original da execução e causa efeitos deletérios não só para o patrimônio, mas pode inclusive prejudicar em outros aspectos a vida, por exemplo, de uma sociedade empresária. Vamos imaginar um exemplo em que, numa execução fiscal, nós tenhamos um bloqueio de bens, a indisponibilização de algum bem, de algum recurso, de algum objeto indispensável ao exercício da sua atividade econômica produtiva. Nesse tipo de situação, nós teremos um prejuízo que ultrapassa meramente a liquidação do direito do credor, mas invade em outros aspectos da vida empresarial, da vida interna daquela sociedade. Por isso que eu sempre digo que é necessário um uso moderado da força para a gente não usar uma bala de canhão para matar uma formiga. Então bastante pesada a força da execução sobre os ombros do devedor. Quem atua, quem advoga, quem de algum modo assessora os empresários, as empresas, enfim, o setor produtivo já pôde perceber que em algumas situações já mais dramáticas nós temos a necessidade do devedor apresentar uma solução, buscar uma solução, apresentar perante o julgador, perante o juiz que conduz aquela execução fiscal, algum tipo de resposta quase que desesperada, manejando elementos que com mais calma não seria necessário buscar socorro através, por exemplo, de um parcelamento de afogadilho, buscar liquidar um outro bem do sócio para honrar a execução de destravar um determinado bem da sociedade. Enfim, são algumas situações que, por exemplo, a execução pode atingir bens em determinadas situações, evidentemente, bens dos sócios, que pode causar prejuízo à vida da sua própria família, constrangimentos, restrições. É uma ampla gama de dissabores que o empresário, o dirigente, a própria sociedade empresária como executada acaba enfrentando neste cotidiano da execução fiscal quando ela não é controlada, quando ela não é de uma certa forma organizada. E aqui, mais uma vez, eu gostaria de colocar que o passivo fiscal, não é? Aquele débito tributário em aberto ou em vias de se tornar exigível perante esta sociedade empresária, perante o contribuinte, um passivo fiscal, um conjunto de débitos com várias situações, mas que um passivo fiscal descontrolado, desorganizado, que o contribuinte não acompanha, não tem um controle, não sabe em que âmbito está, qual é o credor, qual é a expressão, né, quais são as alternativas que se pode adotar perante este passivo fiscal. Isso é um tipo de situação altamente deletéria, não em curtíssimo prazo, mas em médio prazo
sim, vai ser altamente deletério ao funcionamento da sociedade, do próprio objeto exercido por esta sociedade empresária, aqui tomado de exemplo uma sociedade empresária. Daí que é sim muito importante a organização do passivo tributário, o controle, a plena ciência de cada coisa que está em vias de ser exigida e, eventualmente, quando está em execução fiscal, saber do que se trata, nunca perder um prazo e quais atitudes são possíveis de se adotar. Por exemplo, investigando a natureza daquele crédito, se existe alguma coisa que pode eventualmente ser decotado, se existe algum tipo de excesso, se existe algum tipo de valor indevido, se existe algo a ser corrigido, vamos dizer assim, uma certa patologia do crédito que está sendo objeto daquela execução, quando é um crédito já posto em juízo, posto em execução fiscal. Mas essa situação acaba se espraiando para várias outras, em situação de protesto extrajudicial, em situação de interdição à obtenção de certidões negativas de débitos tributários, enfim, uma ampla gama de situações que podem efetivamente causar constrangimentos ao funcionamento da sociedade e embaraços à própria vida patrimonial dos sócios, da sua família, em determinadas situações que não nos vem ao caso tratar neste vídeo, porque o objeto aqui é trazer uma forma de abordagem de um modo pelo qual o contribuinte, o executado, pode controlar este passivo tributário de uma forma mais produtivo no sentido de não lhe causar maiores embaraços em médio prazo. Para isso, nós vamos precisar recordar o próprio funcionamento. Afinal de contas, Thiago, como funciona a execução fiscal? Eu sou novato no assunto, ou estou terminando a faculdade, eu quero migrar de atividade e estou querendo entrar no universo das execuções fiscais como uma porta de entrada para a advocacia tributária, por exemplo. Pessoal, vamos recordar, primeiro de tudo, o credor fazendário, ele vai ajuizar a execução fiscal apresentando uma petição inicial que é bastante simplificada, que contém ela própria de uma forma que antes era mecanizada, mas agora eletronicamente, junto com a inicial uma certidão de dívida ativa. O juízo vai analisar quando ele tem competência, obviamente, para execuções fiscais, uma vara cível, ou quando há um juízo específico, como é o caso onde eu atuo, uma vara especializada em execuções fiscais, vai analisar esta inicial, esta CDA, este título executivo, e se ele encontrar tudo em ordem, não perceber debate pronto algum tipo de irregularidade formal, uma potencial prescrição, algum vício eventualmente percebível de pronto, de plano, pela mera olhada dos documentos, né? Ou mesmo através de busca de informações que estão no seu próprio sistema de processo eletrônico, por exemplo, é possível se perceber, né, pela consulta de dados do CNPJ se eventualmente aquela sociedade empresária já teve seu CNPJ baixado. A lei agora do ambiente de negócios trouxe severas consequências às sociedades que não se mantêm regulares ou que são constituídas meramente a título formal ou são constituídas como forma de intermediar negócios praticados por terceiros, né? Aquela barriga de aluguel, são consequências, por exemplo, a baixa do CNPJ nesse tipo de situação, que é uma situação fática a ser averiguada pelo próprio credor fazendário, pela nossa Receita Federal. Se o juiz não constatar nenhuma irregularidade formal ou pelo exame dos seus informativos aí disponíveis no seu sistema eletrônico, por exemplo, ele pode, inclusive, fazendo mais um parênteses, ele pode constatar que aquele mesmo devedor já foi alvo de outra execução, já foi alvo de uma outra execução e lá se constatou, por exemplo, que aquela empresa está dissolvida irregularmente, está inoperante no seu domicílio fiscal, já houve uma diligência infrutífera para a localização daquele devedor
posto nesta nova execução. Se não houver nada desse tipo, nenhum óbice desse tipo, o juiz proferirá um despacho bastante simplificado. Inclusive compartilhei com vocês por aqui imagens de despachos proferidos há muitos e muitos anos atrás, já sob a égide da nossa lei atual, nossa lei 6830, que já tem mais de 40 anos, né? Lá de 80. Mas a nossa lei de execuções imaginou um despacho inicial bastante simplificado, que faz jus a uma inicial bastante simplificada também. Antigamente o juiz simplesmente colocava um carimbo, cite-se providências do artigo 7º da nossa lei de execuções. Porque o despacho inicial, pela expressa dicção da nossa lei de execuções, já importa não só uma ordem para a efetivação da citação, ele vai dar um despacho cite-se, não é? Mas esta ordem, o despacho inicial não se restringe, não se limita à ordem de citação, mas vai determinar já implicitamente, a própria lei assim determina, que esta ordem já implica também penhora acaso não paga ou garantida a execução fiscal. Então o juiz vai dar um cite-se. E aí providências do artigo 7º, que são a expedição preferencialmente da carta de citação. A citação por carta é a via preferencial para a realização da citação no ideário que culminou na edição desta lei lá em 1980 e agora com a lei do ambiente de negócios, a reforma do Código de Processo Civil, sobre a qual ainda há alguma controvérsia sobre a constitucionalidade dessas alterações, esse contrabando legislativo que foi inserido no projeto de conversão da MP 1040 na Lei 14.195, agora de 2021, né? Se não houver nenhuma inconstitucionalidade pronunciada, a citação daqui para o futuro será feita preferencialmente de forma eletrônica, ou seja, por um e-mail, por um sistema de transmissão de mensagens eletrônicas, algum ferramental que possa ser útil neste sentido. Pode ser por WhatsApp, pode ser por SMS, pode ser por e-mail, pode ser por outro sistema de transmissão de mensagens eletrônicas. Mas a ordem é uma ordem de citação, vai-se então expedir no sistema que nós temos hoje, preferencialmente uma carta de citação. A citação na execução fiscal se dá preferencialmente por carta com aviso de recebimento. Portanto, esta carta de citação será expedida, direcionada para o domicílio fiscal, segundo está posto na própria inicial da execução fiscal. Ou seja, o juiz dará um cite e a secretaria expedirá uma carta de citação direcionada, endereçada para aquele endereço que está retratado na inicial executiva. É lá que estará, portanto, imagina-se localizado o nosso executado, o nosso devedor. A citação por carta considera-se efetuada no momento da entrega desta carta naquele endereço que seja o domicílio fiscal do devedor, e a jurisprudência entende que é um ônus do executado manter o seu domicílio fiscal sempre atualizado junto aos credores fazendários, porque é lá que eventualmente ele será cientificado e convocado para integrar a execução. Aqui eu abro um parênteses: e o domicílio fiscal eletrônico? Pessoal, o domicílio fiscal eletrônico se destina à transmissão de mensagens e de cientificação de decisões, enfim, algum tipo de convocação por parte da própria autoridade fazendária perante o seu contribuinte. O domicílio fiscal eletrônico não repercute aqui sobre a execução fiscal. Se lá ele recebe comunicações do credor fazendário naquele domicílio fiscal eletrônico, que ele vai acessar, ele tem uma necessidade de acessar aquelas comunicações com alguma regularidade, e isso não se observa na execução fiscal. A citação se dará pela entrega da carta no domicílio fiscal. E pouco importa que ele não esteja mais
atuante de fato naquele endereço, ou se ele tenha eventualmente se mudado, ou de algum modo aquilo não chegou às suas mãos, foi entregue por uma terceira pessoa que sequer está identificada, pode ser um porteiro, pode ser um outro tipo de colaborador, empregado doméstico, alguém que recebeu a correspondência, deveria ter colocado na caixinha lá para entrega ao nosso contribuinte e não o fez. Na jurisprudência do STJ é indiferente, é desnecessário se perquirir sobre a efetiva entrega em mãos da pessoa do devedor ou do seu representante, por exemplo, no caso de uma sociedade empresária. Portanto, o juiz dará o se expedirá uma carta de citação ao domicílio fiscal, aquele domicílio que está retratado na execução. Tiago, o que acontece a partir daí? A partir do momento do recebimento da citação no seu endereço, né, eventualmente até pode ocorrer a citação por mandado, se for assim requerido pelo credor fazendário, ou se perceber alguma dificuldade para entrega da carta, né? Por exemplo, uma situação em que a pessoa mora num prédio que não tem portaria, não existe ninguém para receber, né? Ou está de uma forma ausente, não foi possível que o carteiro entregasse a correspondência. Nesse tipo de situação, quando há algum óbice ao cumprimento da diligência por carta, se pode fazer uso da diligência do oficial de justiça, mas regra geral é a citação por carta. Bom, voltando. Então, quando o executado recebe a carta de citação, né, ele tem um prazo, e a lei estipula um prazo de 5 dias, e de acordo com a leitura do CPC, é um prazo de 5 dias úteis. E o que ele faz? É muito importante que o executado nunca perca este prazo, porque os prejuízos podem vir a ser maiores do que o imaginado. Então, ele nunca deve perder este prazo, e este prazo de 5 dias úteis serve para quê? Este prazo serve para ele pagar a dívida ou garantir a execução. Então, diferente do sistema do CPC, na execução fiscal, o executado, o devedor, ele é citado para, de um lado, pagar ou garantir a execução. Ele tem esta dupla via de pagar, se ele assim entender, como é exigido, ou eventualmente garantir a execução. E vale lembrar que é indispensável, de acordo com o artigo 16 da nossa Lei de Execuções e a interpretação em sede de repetitivo do STJ, isso está ainda pendente de deliberação no Supremo, mas em sede de repetitivo, o STJ já sedimentou que é, sim, indispensável a garantia da execução para fins do executado ter acesso à via de defesa primordial, que é a via dos embargos à execução, esta ação incidental à execução, na qual o executado poderá suscitar todas as matérias úteis à sua defesa. Portanto, se ele deseja se defender daquela cobrança tributária, eventualmente pode ser até um débito destituído de natureza tributária, alguma multa, por exemplo, ele deverá garantir a execução. Então, a lei lhe permite, de um lado, o exercício de defesa, mas lhe exige a garantia da execução. Existem, efetivamente, um que outro precedente confundindo, digamos assim, a hipossuficiência, a precariedade patrimonial do devedor e a possibilidade do uso da defesa, o amplo acesso à justiça, o devido processo legal, a amplitude da defesa. No entanto, precariedade patrimonial é uma coisa, hipossuficiência é outra coisa, e a indispensabilidade da garantia como pré-requisito para os embargos à execução é coisa diferente também. Então, cuidado, pessoal, não vamos nos ater à exceção como se fosse a regra. Portanto, o executado terá um prazo de 5 dias úteis para pagar ou garantir a execução. Tiago, como é que eu garanto a execução, já que me é interessante exercer a defesa, eu enquanto
devedor, como contador, como advogado, de algum modo percebi que existem valores extravagantes, valores que eu não considero corretos. Por exemplo, existe a imposição de PIS e COFINS sobre valores de ICMS, que nós já sabemos que o Supremo julgou a tese do século, a novela do século, a tese do milênio, como seja, né? O advogado tributarista sempre tem bastante trabalho nesta matéria. Por exemplo, ele pode perceber que existe PIS/COFINS sobre ICMS, né, como integrante lá da sua receita. E aí, entendi indevido, eu quero exercer defesa porque eu quero minorar este débito, que está sendo objeto dessa execução fiscal, que eu entendo que não é de todo correta. Bom, então ele tem esta dupla garantia, esse duplo acesso. Eu posso pagar ou garantir a execução. E, Thiago, como é que eu garanto a execução, portanto, porque eu quero exercer a defesa? A lei das execuções previu algumas ferramentas pelas quais se poderia garantir a execução e trancar o curso desta execução. Eventualmente, ele pode fazer o depósito do montante da execução, e nós vamos lembrar que, pela súmula 112 do STJ, se o depósito for integral e em dinheiro, nós teremos a plenitude da garantia da execução e nós teremos a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, e isso determina de pronto, op legis, a suspensão da execução fiscal. Bom, esta é uma possibilidade. Posso depositar o montante da execução. Eu posso, eventualmente, pagar o que eu considero indevido e garantir o excedente que eu considero indevido. É uma situação que a lei prevê. Na minha experiência de quase 19 anos atuando em execução fiscal, eu sinceramente não vi esse tipo de situação, mas fica a notícia de que eventualmente o executado tem também esta faculdade de pagar, ou digamos assim, incontroverso, que ele julga devido, e garantir a parte que ele pretende controverter. Além do depósito, ele pode indicar bens à penhora, né? Neste prazo de 5 dias, ele dispõe dessa prerrogativa de indicar bens, observada a ordem lá de preferência do artigo 11 da Lei de Execuções, e aqui nós vamos invocar por diálogo das fontes a incidência do princípio da menor onerosidade em proveito do devedor. Afinal de contas, o devedor tem direito de garantir a execução e tem direito de que a execução lhe seja efetivada de uma forma menos onerosa, que lhe seja menos prejudicial, desde que exista alguma alternativa, existe uma multiplicidade de vias pelas quais a execução possa igualmente ser efetivada. Portanto, ele pode indicar, por exemplo, a penhora de um veículo. Afinal de contas, eu não desejo a penhora de um determinado objeto lá do meu empreendimento que é produtivo. Eu pretendo garantir a execução através de uma penhora de um imóvel, porque eu não quero que eu tenha uma penhora de faturamento, uma penhora de recebíveis, uma penhora eletrônica por cisbajude, uma penhora de algum veículo, algum outro tipo de óbice ao funcionamento do meu empreendimento, do meu negócio. Então, ele pode efetuar esta indicação de bens à penhora. É bastante importante que se utilize quando for o caso desta faculdade que a lei dispõe. É uma lei muito severa? É uma lei muito dura? Com certeza é. Se você quer saber mais sobre essas durezas, vamos dizer assim, estas coisas que a lei pende para o lado do exequente, deixa aqui nos comentários que eu preparo um vídeo, é um assunto que eu particularmente gosto muito, essa quebra da isonomia, né? Gosto muito de estudar e compartilhar com vocês estas temáticas. Se vocês tiverem interesse, deixem aqui nos comentários. Então, o executado, em garantia da execução, poderá depositar o montante, pagar o que ele julga devido, depositar o incontroverso, oferecer, né, indicar bens à penhora, e agora chegamos à cereja do bolo, ele pode oferecer fiança bancária ou uma fiança bancária ou um seguro garantia.
Gente, esta é a cereja do bolo, esta é a via pela qual o executado pode trancar o curso da execução de uma forma que lhe seja efetivamente menos onerosa. Oferecer fiança bancária ou um seguro garantia. Estas modalidades de garantia da execução têm todas as potencialidades da penhora de dinheiro ou do depósito integral e em dinheiro para a garantia da execução fiscal. Pessoal, muito importante isso. Quando eu ofereço seguro garantia ou fiança bancária, todos os efeitos da penhora devem ser observados. Ou seja, a garantia será plena. Eu terei direito à suspensão dos atos executivos. Eu terei direito de embargar a execução. Eu não serei molestado por outras medidas constritivas. Não será feita penhora de forma eletrônica de contas bancárias, de outros bens móveis ou imóveis. Portanto, a penhora, ou melhor, a garantia da execução por fiança ou por seguro tem todos os efeitos da penhora. Pessoal, então, nós teríamos ainda a possibilidade, a lei traz uma hipótese residual de garantia através de bens de terceiros, indicados por terceiros e aceitos pela Fazenda Pública. É uma outra situação residual, mas eventualmente as empresas se utilizam disso para indicar, por exemplo, bem de um sócio vem e garante a execução para fins de obter alguma vantagem, né? Trancar o curso da execução fiscal. Eventualmente, quando se trata de imóveis, eu terei a necessidade de exigência de apresentação da anuência do cônjuge, certo? Importante, pessoal, importante. O artigo 9º da nossa Lei de Execuções, parágrafo 5º, diz lá que a fiança bancária, ela deve observar os requisitos, as condições pré-estabelecidas pelo Conselho Monetário Nacional. Isso aqui está no artigo 9º, parágrafo 5º. Quem estabelece e fiscaliza esse tipo de garantia oferecida ao mercado, isso é um contrato, né? Junto ao mercado, é o Conselho Monetário Nacional. Quem regulamenta isso é o Conselho Monetário Nacional. Em se tratando de seguro, quem fiscaliza é a SUSEP. É a SUSEP que organiza o mercado de seguros, e o seguro garantia, obviamente, é um seguro que está sob a fiscalização da SUSEP. E o que eu quero dizer com isso? Todos os requisitos de rigidez da garantia, de solidez da instituição que apresenta esta garantia, né, que expede a apólice ou a carta de fiança, todos esses elementos são objeto de fiscalização por parte da entidade própria. Não é o credor, a procuradoria que estabelece requisitos para a apresentação, para a contratação, para a garantia destes tipos de instrumentos, certo? Então, quando é apresentada uma fiança bancária ou uma apólice de seguro-garantia, nós vamos observar se aquela entidade está devidamente registrada lá, no caso da SUSEP, no caso das instituições bancárias, no Banco Central, que fiscaliza o funcionamento das instituições bancárias. E, eventualmente, nós podemos perceber que esta instituição não é uma instituição financeira, não é uma instituição bancária. A fiança aqui não é o fiador que está lá no artigo 4º da nossa Lei de Execuções. A fiança aqui é uma garantia contratual apresentada pelo executado e obtida junto a um terceiro. O fiador que está lá no artigo 4º é uma situação da própria origem
do crédito que está sendo posto na execução fiscal. Vale lembrar que a execução fiscal, como eu disse, não se limita aos créditos tributários. Ela pode, claro, abranger créditos não tributários, um crédito contratual, e esse crédito contratual pode ter lá um fiador. Então, portanto, este fiador eventualmente pode ser responsabilizado por este crédito que ele afiançou, ele apresentou lá a sua garantia fidejussória. Bom, então aqui está esta regra de que nós vamos observar a entidade própria que fiscaliza, certo? Quem não é banco não pode apresentar fiança bancária para estes propósitos, salvo aquelas situações de débitos com origem contratual. Gente, como eu disse, a garantia da execução através de seguro-garantia ou fiança bancária é uma garantia plena, e a própria lei diz isso, diz que produz todos os efeitos da penhora, e a penhora, já fiz até conteúdo sobre isso, a penhora pode sim produzir efeitos favoráveis à esfera jurídica do executado. E aqui está, portanto, o ponto que eu queria chegar com vocês, que o seguro-garantia e a fiança bancária compram a paz do devedor na execução fiscal. Sim, pode-se comprar a paz na execução fiscal através da contratação desse tipo de seguro ou carta de fiança bancária. Por quê, pessoal? Porque em algumas situações, no mais, às vezes, a gente teria uma rentabilidade do valor que está sendo, por exemplo, depositado muito maior. Vamos imaginar, o custo da fiança e da seguro-garantia gira em torno de 2 a 5% do valor do débito, de acordo com o que circula aí na mídia, certo? É uma garantia que é cara, mas vamos imaginar, se o executado consegue utilizar aquele capital de giro, né, de uma forma mais vantajosa no seu ciclo produtivo, nós teremos eventualmente uma garantia que é muito mais barata do que o depósito em dinheiro. Em algumas situações, o executado ele vai ter o seu patrimônio imobilizado, ele vai ter um imóvel penhorado, e a penhora, especialmente a penhora federal, ela produz a indisponibilidade não só do imóvel, mas de qualquer bem que não pode mais ser penhorado, ou não pode mais ser alienado, né? Melhor dizendo. Então, a penhora produz esta indisponibilidade do bem do devedor, né, que está lá atingido, vinculado à execução fiscal. A penhora, lá no rito do CPC, ela não produz essa indisponibilidade, mas as alienações eventualmente não são oponíveis ao credor. A penhora, portanto, vincula o bem ao débito, mas aquele bem pode ser alienado, e a penhora, como este ônus, vai perseguir o bem, não importa em quem, na posse de quem estiver, vai ser levado a leilão caso o executado seja perdedor, não tenha sucesso nas suas defesas diante da execução. Então, efetivamente, contratar um seguro ou a garantia é contratar paz na execução fiscal, e é a garantia de que, pela expressa dicção da lei, o executado não será mais importunado e vai se abrir para ele a via da defesa através da ação incidental de embargos. Algumas peculiaridades que eu anotei para vocês a respeito desta contratação de fiança bancária ou de seguro-garantia. Gente, nós não precisamos de termo ou de auto de penhora, menos ainda, de penhora incidente sobre este documento. A garantia está justamente no próprio documento. O termo ou o auto de penhora não vão agregar maior garantia do que a garantia ofertada, né, atestada pela instituição bancária ou pela seguradora. Não há necessidade de lavratura. Na verdade, eu julgo que é inclusive de má técnica fazer a lavratura deste tipo de documento processual
para fins de se reputar garantida a execução. A execução estará garantida pela própria oferta daquele documento, daquela garantia. Certo? A fiança bancária, ela não pode, como eu já coloquei, ser ofertada, né, por empresas que não estão sujeitas à fiscalização do Banco Central, e nós temos, inclusive, posição do STJ, né, recurso, é um agravo em recurso especial 1.277.359, né, apenas se trata de fiança bancária. O que não é banco, quem não está sujeito à fiscalização do Banco Central, não pode expedir carta de fiança bancária. Pessoal, mais uma posição importante do STJ a respeito dessas garantias fidejussórias. Recurso especial repetitivo 1.156.668, diz lá, o seguro garantia e a fiança bancária, essas garantias trancam a execução, mas não suspendem a exigibilidade em se tratando de crédito tributário. Por quê? Porque a suspensão da exigibilidade do crédito tributário exige lei complementar, e a nossa lei complementar, que é o CTN, exige depósito integral e em dinheiro para se reputar suspensa a exigibilidade. Portanto, a fiança e o seguro obstam o prosseguimento da execução, mas não produzem a suspensão da exigibilidade do crédito tributário. De outro lado, é possível a expedição de uma certidão de regularidade, ou seja, uma certidão positiva com efeitos de negativa, com base no artigo 206 do CTN, nas situações em que o passivo fiscal está garantido por seguro ou por fiança. Então, há a possibilidade da expedição de uma certidão de regularidade, uma certidão de positiva de débitos, mas com efeitos de negativa, né, quando há uma garantia através de fiança e de seguro ou de seguro. Outro efeito favorável, já que a fiança e o seguro têm todos os efeitos da penhora, nas situações em que o devedor oferta esse tipo de garantia fidejussória e, de outro lado, também ajuize uma ação discutindo o crédito exequendo, isso pode se dar também através de embargos de devedor. Este devedor tem direito à exclusão do seu nome do CADIM, que, vale dizer, é um cadastro informativo alimentado por todas as entidades que compõem a Fazenda Pública Federal, e este cadastro é consultado quando dá oferta de benefícios, da contratação junto a bancos públicos, a oferta de financiamentos mais favoráveis e participação em licitações. São uma série de situações que a negativação do executado no CADIM é bastante prejudicial. Então, quando se oferta esse tipo de garantia, seguro ou fiança, e houver uma ação discutindo o débito, é sim possível a exclusão do nome do executado no CADIM. Pessoal, assunto importantíssimo agora em se tratando de seguro ou fiança. Pessoal, o artigo 15 da Lei de Execuções diz lá que o executado tem direito a substituir a penhora quando ele oferta um depósito em dinheiro, ou seja, ele não precisa da anuência do credor quando ele substitui, ele oferta um depósito em dinheiro em troca da penhora, ou substitui por fiança ou por seguro garantia. Então, estas três modalidades estão todas elas arroladas no mesmo inciso do artigo 15 da Lei de Execuções. Portanto, o executado, em algumas situações, pode achar interessante contratar esse tipo de garantia e livrar um determinado bem. Vale lembrar que essa garantia tem que ser integral, não é correspondente ao montante da execução. Eu tive um carro penhorado,
pretendo vender este carro ou teve um sinistro, preciso liberar o carro junto à seguradora, alguma coisa do tipo, né? Renovar frota, enfim, uma ampla gama de situações. Por desejo qualquer, eu vou e apresento um seguro garantia ou uma carta de fiança e o juiz vai liberar aquela penhora, aquele veículo, no nosso exemplo, né? Independentemente da anuência do credor, é uma faculdade, uma das poucas faculdades que o executado tem na execução fiscal. Assunto importante 2, com relação à substituição da penhora na execução fiscal por iniciativa do executado. Eu falei que o executado pode, por iniciativa própria, substituir a penhora de um determinado bem que tenha sido constrito na execução fiscal através do depósito integral em dinheiro do montante da execução ou através da contratação e apresentação do título, né, deste seguro fiança ou da carta, o seguro garantia ou da carta de fiança bancária. A segunda possibilidade de substituição, e aqui é uma questão altamente controvertida, e eu alerto, é controvertido, mas existem julgados, eu particularmente em âmbito doutrinário, também penso desta forma, que é possível a substituição da penhora de outros bens, além da penhora de outros bens, a penhora também de dinheiro. Eu penso que é possível a substituição da penhora, tanto de bens quanto do dinheiro penhorado, né? Por exemplo, através de um cisbajude, pela oferta de seguro, pela oferta de fiança. Ou seja, se o executado tem um valor penhorado através de bloqueio de valores via cisbajude ou de outra forma, ele pode ter sido penhorado no rosto de um determinado processo que o executado era credor, o juiz vai lá e recolhe esse valor e fica bloqueado, depositado, é uma penhora de dinheiro dentro da execução fiscal. Eventualmente o executado tem necessidade de utilizar esse dinheiro e a via pela qual ele consegue a liberação dessa penhora é através, de acordo com o meu pensamento, pela contratação de seguro garantia e de fiança bancária. Portanto, no meu pensamento, a fiança bancária e o seguro garantia podem liberar a penhora de dinheiro, além de outros bens. Existem julgados, inclusive do STJ, não é repetitivo, mas é sim a possibilidade assentada na jurisprudência do STJ, com base no princípio da menor onerosidade. Afinal de contas, a penhora de dinheiro ou a penhora ou melhor, a constrição, a garantia através de seguro garantia ou de carta de fiança bancária, tem todas elas a mesma potencialidade, os mesmos efeitos, asseguram o direito do credor de que ele vai receber o seu crédito, né, ao final do processo, tem todos os mesmos efeitos, só que, como eu disse, muitas vezes a contratação desse tipo de garantia é mais vantajosa, é menos onerosa para o funcionamento dos negócios do executado. Então, temos precedente também do nosso Tribunal Regional Federal dizendo que o seguro garantia judicial produz os mesmos efeitos jurídicos que a penhora de dinheiro, seja para garantir a execução, seja para substituir outro bem que tenha sido penhorado, né? Qualquer outro bem, certo, pessoal? Então, nós temos esta possibilidade, no nosso entender, de substituir a penhora de dinheiro por seguro garantia, por fiança bancária e independentemente da anuência do credor. Pessoal, a penhora de dinheiro, a penhora de bens e a contratação de garantia por fiança bancária ou seguro garantia, como já coloquei, trazem todas elas a possibilidade, abrem as portas para o exercício de defesa através
de embargos de devedor. E eu queria deixar com vocês a peculiaridade, não é? Porque quando o executado deposita o valor da execução para ter acesso à via incidental dos embargos, diz lá que o prazo de 30 dias, e agora é um prazo de 30 dias úteis, ele será contado do depósito. É do depósito, assim está no sistema da lei de execuções, e existe alguma controvérsia jurisprudencial, inclusive no STJ, versando a respeito da necessidade ou não de lavratura de um termo de penhora deste depósito, que já é um depósito vinculado ao processo, que só pode ser movimentado mediante intervenção judicial, mas existe esta discussão e, dependendo da linha que se adote, se houver necessidade de lavratura de um termo de penhora, o executado será intimado deste termo de penhora e a partir daí que fluirá o prazo de 30 dias úteis para embargar. Mas o ponto principal que eu quero deixar com vocês é o seguinte: no artigo 16 da nossa lei de execuções, diz lá no inciso 2º que o prazo para embargar contará da juntada da prova da fiança bancária e ou do seguro garantia. Pessoal, aqui existe uma certa dificuldade para o cumprimento da literalidade da lei. Por quê? Porque em algumas situações existe a necessidade de alguma correção deste documento, ou o valor não é integral, ou não compreende todos os débitos ou todos os valores dos processos em apenso, as execuções que estão reunidas, apensadas, né, com base no artigo 28 da Lei de Execuções, ou porque não foi considerado o acréscimo necessário de 30% exigido pelo Código de Processo Civil para a oferta desse tipo de garantia. Portanto, existem algumas situações de necessidade de controle ou de retificação, aprimoramento da garantia. Nestas situações, eu particularmente acredito que o prazo deverá contar a partir de uma decisão do julgador em que ele repute garantida, ele diga está ok, está suficiente, está plenamente garantida a execução, ou afaste uma ou outra discussão, alguma controvérsia que se instaurou, né, por alguma manifestação do exequente. Aqui falta esse detalhe, aqui o valor não está completo, aqui existe um débito que não foi compreendido no cálculo. Neste tipo de situação, eu particularmente acredito que seria necessária uma providência, alguma manifestação do julgador na execução fiscal, declarando garantida a execução à vista desta garantia fidejussória. Mas, de todo modo, né, a execução fiscal, a lei das execuções imaginou que se inauguraria este prazo pela mera oferta nos autos da execução deste documento, deste título, deste contrato, da fiança, não é? Da carta de fiança bancária ou da pólice de seguro garantia. Certo? Mas fica esse alerta, cuidado com isso. Via de regra, convém, né, contar o prazo a partir da própria juntada para que não se perca nenhum prazo a este respeito. Certo, pessoal? Bom, gente, questão importantíssima a respeito da garantia da execução através de seguro, garantia ou fiança bancária. Quando será liquidado este valor garantido? Pessoal, é muito importante o seguinte: a garantia através de seguro ou fiança é uma garantia plena, que garante a execução com todos os efeitos da penhora e a ponto de a jurisprudência declarar que isso garante tanto o direito do credor quanto um depósito em dinheiro.
realmente esse tipo de garantia fidejussória está equiparado ao dinheiro para todos os efeitos legais. No entanto, acaba sendo, como eu já coloquei, mais barata, mais prática, menos onerosa para o executado. Mas quando o direito do credor será saldado nesse tipo de situação? Pessoal, a conversão de quaisquer valores depositados na execução fiscal observará necessariamente o que está lá posto no artigo 32, parágrafo 2º da nossa lei de execuções, que diz o seguinte: somente após o trânsito em julgado da decisão, o depósito atualizado será convertido em pagamento, será entregue à Fazenda Pública no caso do executado ser vencedor, melhor dizendo, se ele for perdedor da sua via de defesa. Portanto, o depósito será liberado em pagamento definitivo somente quando houver o trânsito em julgado da decisão dos embargos. Então, quando o devedor apresenta esse tipo de garantia, ele terá acesso à via incidental de embargos e, eventualmente, se restar improcedente o pedido dos embargos, o valor será liberado em pagamento definitivo para o credor. Isso é o sistema do depósito em dinheiro. Se aplica praticamente a mesma coisa em se tratando de seguro ou fiança. Por quê? A conversão deste tipo de garantia contratual em dinheiro, ou seja, o chamamento para a instituição financeira depositar o montante nos autos da execução, vai ocorrer apenas quando houver o trânsito em julgado da decisão dos embargos. Ou seja, não há necessidade, mais do que isso, é indevido se chamar o garantidor a depositar enquanto pende de discussão os embargos. E Thiago, por que isso? Porque a jurisprudência já percebeu o que também está posto na lei, que a garantia através desses instrumentos é uma garantia plena e que assegura in totum o direito do credor. Portanto, não há a necessidade de depósito pela instituição bancária ou seguradora do valor da fiança ou do seguro fiança ou do seguro garantia ou da fiança bancária, desculpem, né? Não há necessidade da instituição bancária ou da seguradora depositar o seguro garantia ou a fiança bancária antes do trânsito em julgado da ação de embargos. E apenas após o trânsito em julgado se dará, né, o pagamento através da liberação deste valor depositado em proveito do credor. E aí nós chegamos finalmente a uma situação que foi versada muito nas nossas redes ultimamente. Tiago, é possível que esta contratação seja gratuita? Ou é possível que o credor obtenha esta garantia e eventualmente seja onerado por esta garantia? Em uma terceira abordagem, será que o executado pode ter a custo zero a garantia desta execução? Pessoal, olha só. A Lei das Execuções Fiscais, lá no seu artigo 39, parágrafo único, diz que, se vencida, a Fazenda Pública, que é a nossa exequente, ressarcirá o valor das despesas feitas pela parte contrária. Ou seja, se o executado teve despesas, ele teve que pagar perícia, tradutor, adiantar alguma despesa de precatória, coisa do tipo, né? Esse tipo de despesa será ressarcida pela Fazenda Pública no caso do executado ser vitorioso nos seus embargos. Agora, estas despesas compreendem as despesas contratuais pela contratação de seguro ou de fiança? Bom, o nosso Tribunal Regional Federal tem uma posição contrária ao ressarcimento deste tipo de custos incorridos pelo executado. Ou seja, o valor pago pelo executado para a contratação
desta fiança ou do seguro é um ônus que ele deve suportar e não poderia ser ressarcido. Esta é uma posição do nosso Tribunal Regional Federal. No entanto, circularam notícias de que vários tribunais realmente consideram essas despesas contratuais como despesas processuais ressarcíveis. E há realmente precedentes do Tribunal Regional Federal da 5ª Região que dizem que estas despesas contratuais estão compreendidas nas despesas, digamos, lato sensu previstas no parágrafo 2º do artigo 82 do Código de Processo Civil e também nas despesas previstas pelo artigo 84 do Código de Processo Civil. Portanto, esses precedentes do TRF da 5ª Região e além dele, eu localizei precedentes do Tribunal de Justiça de São Paulo condenando a Fazenda Pública a ressarcir as despesas contratuais da contratação deste tipo de garantia. Portanto, aqui fica a resposta: se eventualmente o executado for vencedor nos seus embargos e obtiver a indenização destas despesas contratuais, sim, nós teríamos um custo zero da execução fiscal para o executado. Pessoal, muito pode ser questionado a respeito deste ônus. Afinal de contas, o executado deve suportar os ônus da execução a ponto de ter de pagar para garantir quando ele tem um valor penhorado e depositado em depósito judicial, quando ele tem um imóvel indisponibilizado e que não pode mais vender, um veículo, algum outro tipo de bem que tenha sido constrito na execução fiscal, ele deve suportar estes prejuízos ou não? Eu queria ouvir de vocês o que vocês acham a este respeito, se estas outras despesas também deveriam ser suportadas pela Fazenda Pública caso seja vencida nos embargos. Então eu queria que vocês colocassem os seus comentários aqui embaixo do vídeo. Eu queria também pedir para vocês, se vocês gostaram do vídeo, deixar aqui o seu like, eventualmente compartilhar com pessoas que também possam ter interesse nesse tipo de temática, e sempre o Execução Fiscal em Curso está disponível para atender sugestões de pauta em novos vídeos e em outros conteúdos por aqui, certo? Então fiquem ligados, teremos novidades aqui no perfil da Execução Fiscal em Curso em breve. Por hoje é só, muito obrigado e até a próxima.